cefaleias primárias. Como eu falei, é muito mais comum, é o que você vai ver basicamente na sua prática clínica. A gente tem que saber reconhecer e fazer o tratamento tanto na urgência quanto também no consultório, no ambulatório. Então, tem que saber seguir agudamente e cronicamente. Então, em relação ao quadro clínico, a gente vai falar das três principais, que são a cefaleia tensional, que é a mais comum, a enxaqueca, que é a mais famosa, e as cefaleias trigêmino-autonômicas, que também tem seu papel, são raras, mas é importante a gente conhecer, a gente saber diferenciar, tá, pessoal? Então, em relação à cefaleia tensional, que é a cefaleia tipo tensão, também mais chamada atualmente dessa maneira, tipo tensão, como eu falei, é a cefaleia mais comum das cefaleias primárias, ela é mais comum no sexo feminino. E quando é que você vai pensar em uma cefaleia tensional? Aquele paciente que diz que a dor, ela dói na cabeça toda, ou mais na região posterior da cabeça. Ele fala que essa dor ela não é tão intensa, ela é leve a moderada, a pessoa consegue fazer as suas atividades de vida diárias, ela consegue trabalhar. É geralmente uma dor que piora no final do dia, porque a cefaleia tensional, então vai se acumulando o cansaço e a pessoa piora no final do dia, final da tarde ou à noite. É comum a pessoa referir isso, tá? Então a pessoa consegue fazer suas atividades e a dor ela vai piorando aos poucos. Pode piorar com algum estresse físico, algum estresse emocional, mas essa é a característica principal da cefaleia tensional. E aí, se o paciente ele tem essas queixas e você vai buscar saber, entender como é a dor desse paciente, você vai entender que ali você está lidando com a cefaleia tensional. Já a enxaqueca, que é a nossa cefaleia mais conhecida, né, mais clássica, quando é que você vai pensar em enxaqueca? Geralmente também é mais comum em mulheres, pode dar em homem, mas é mais comum em mulheres. E esse paciente ele vai ter uma dor unilateral, então pode ser uma dor temporal, uma dor orbitária. Ela é mais comumente nessas regiões. De um lado, ela pode ser bilateral, ela pode trocar de lado também. Ela tem uma característica pulsátil, ele diz que a cabeça pulsa e é uma dor de forte intensidade. Então, essa dor atrapalha a vida do paciente, ele não consegue fazer as suas atividades. E ela tem alguns sintomas associados também, como náusea, vômitos, a fono e a fotofobia são classicamente associados à enxaqueca e ela tem uma duração que é classicamente descrita como de 4 até 72 horas, até 3 dias, tá? Então, esse é o quadro característico. E a gente tem também um componente clássico da enxaqueca que é muito falado, que é a aura. Aqui vale abrir um parênteses, que é o seguinte: a enxaqueca sem aura, ela é muito mais comum. Então, 3/4 das enxaquecas, elas não têm aura. Apenas 25% tem aura. Mas é um quadro clássico, então é muito falado. O que é a aura? A aura é um fenômeno neurológico que acompanha a dor de cabeça do paciente. E aí tem vários fenômenos que podem acontecer. O paciente ele pode ter uma queixa sensitiva, ele pode ter, às vezes, até alguma disfunção motora. O mais comum é ele referir que sente alguns pontos brilhando na visão ou alguns pontos escuros na visão, que é a aura visual, tá? Mas ela pode ser de diversas maneiras, esse fenômeno neurológico que acompanha a dor de cabeça do paciente. É importante você perguntar, porque isso ajuda a te confirmar o diagnóstico clinicamente, mas lembra que a grande maioria não tem aura, tá? E em relação às cefaleias trigêmino-autonômicas, a cefaleia em salvas, quando é que a gente vai pensar? Essa aqui, ela é mais comum em homens e mais comum em homens jovens, aqui na 3ª à 5ª década de vida. E aqui, caracteristicamente, também o paciente vai referir uma dor na região orbitária ou uma dor na região temporal. Pode acontecer também, mas é muito mais comumente na dor orbitária. E ele vai ter sinais autonômicos associados a essa dor. Essa dor, ela dura menos tempo do que a enxaqueca, então ela dura de 15 minutos até 3 horas. Então o paciente pode ter várias crises por dia. Então se o paciente fala, tem várias crises por dia, é um sinal para você pensar em cefaleia em salvas
e não pensar em enxaqueca, porque a enxaqueca ela vai ter uma duração um pouco mais prolongada. E ela é mais comum também em pessoas que bebem e pessoas que fumam. Então, alcoolistas e fumantes têm uma chance maior de ter a cefaleia em salvas. E como eu falei, o marco clínico aqui da cefaleia em salvas é você ter os sinais autonômicos. Então, o que são sinais autonômicos? Vai ser o lacrimejamento. O paciente ele fica lacrimejando. Ele percebe uma congestão nasal. Ele percebe que o olho cai. Ele tem uma ptose. Ele tem um fechamento da pupila, uma miose. Então, quando você vai examinar o paciente, você percebe isso. Então, junto com a dor, que vai ter a sua característica, você vai perceber também sinais autonômicos. Ele fala para você, olha, eu fico lacrimejando, meu nariz fica escorrendo. Então, sinal aqui para você pensar em cefaleia em salvas, que é raro, mas a gente precisa conhecer uma cefaleia primária